Pernambuco. Então o governador está indo, teve na Itália, ou seja, toda hora Pernambuco está sendo também divulgado com a sua capacidade de infraestrutura, com a sua capacidade de atrair investimentos. Esses investimentos estão chegando. Então é no setor naval e offshore, é no setor da petroquímica, é agora um polo automotivo. A Fiat, que é um investimento de 4,5 bilhões, ela não vai representar apenas a fábrica de automóveis. Ela tem toda a cadeia produtiva do setor automotivo, inclusive com centro de desenvolvimento. Portanto, esses investimentos que estão sendo atraídos do setor privado, eles são propiciados pelo poder público fazendo a sua parte. E um número aqui é bastante sintomático. O nível de investimento público no governo anterior era de 2,4 bilhões. Sabe qual vai ser o investimento agora em 2012? 15 bilhões, investimento público. 15 bilhões, não é por outra razão que nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o arco metropolitano. Estamos lançando quinta-feira, hoje é segunda-feira, quinta-feira, estarei presidindo a reunião do Comitê Gestor, que vai lançar a consulta pública para a PPP do saneamento, a parceria pública e privada do saneamento. O que é que isso vai fazer? Isso vai, em 12 anos, universalizar o acesso ao esgotamento sanitário de toda a população da região metropolitana do Recife mais Goiânia, ou seja, 4,5 milhões de pessoas que têm um atendimento de esgotamento sanitário hoje de apenas 28%. Nós vamos universalizar o esgotamento sanitário. E já este ano de 2012, antes mesmo de a PPP estar iniciando a sua produção, porque ela vai ter primeira consulta pública, depois do carnaval nós vamos fazer o edital da licitação para assinar o contrato alguns meses depois e começar a obra. Mas já em 2012, no orçamento do Estado, o investimento da Compesa, que é uma pessoa jurídica de direito privado, e o Estado, a Compesa vai fazer investimentos de 600 milhões de reais para ampliar o abastecimento d'água e para avançar no esgotamento sanitário. Então, o que é que nós vemos? É que, para que o investimento privado venha, o Estado tem que fazer a sua parte. Segundo ponto, para ouvir Sérgio Buarque, na questão da educação. Eu dialogo muito com essa empresa que quer investir em Pernambuco, Geraldo. As primeiras perguntas que eles fazem é: e a qualificação profissional? Essa semana nós estamos mandando os primeiros 10 engenheiros para a Politécnica de Turim, um acordo que nós celebramos quando nós fomos lá. Eu estava com o governador e acertamos que vão ser treinados engenheiros de Pernambuco. Estamos com um grande programa, o secretário Antônio Carlos Aguiar Maranhão está desenvolvendo um grande programa de treinamento de profissionais para todas as indústrias. Semana passada também foram abertas as inscrições para a preparação de 6.700 trabalhadores que vão trabalhar na Fiat. E a educação, semana passada também fui a Brasília, tive uma audiência lá com o MEC, junto com os secretários Marcelino Granja e Anderson Gomes, e nós fomos buscar recursos para a qualificação dos pernambucanos. Saímos de lá com a garantia de que os recursos para as 12 escolas técnicas que estão em andamento vão ser empenhados até o final do ano, vão ser empenhados mais 9 escolas técnicas que ainda vamos iniciar a construção. Saímos com a garantia de 90 quadras poliesportivas, ou seja, o governo federal reconhece que Pernambuco está fazendo a sua parte, por isso que a educação, a qualidade da educação, que é o grande desafio, está sendo melhorada. Eu tenho aqui todas as estatísticas mostrando que as curvas são todas elas ascendentes. O povo está cobrando aqui que fale também de estradas, fale da questão da água que o senhor tocou, fale da saúde, essas coisas que mexem com a segurança. Professor. Eu vou chegar lá, mas eu queria começar dizendo o seguinte: tudo isso que Maurício chama a atenção da combinação de logística, competitividade e atuação articuladora do Estado é verdade, e há um reconhecimento de que o governo do Estado está fazendo isso muito bem feito, está aí os resultados. Agora, isso tem mais de 10 anos, Maurício. Eu não me lembro às vezes que Cláudio Marinho saiu por aí viajando em nome do governo do Estado para reunir com empresários do mundo inteiro. Quer dizer, claro, é para mostrar. Agora, se não tem competitividade, o empresário não vem. Não adianta discurso. Aqui é que nós temos em Pernambuco. Melhoramos a competitividade, e isso começou bem antes. Está melhorando um pouco mais. A ferrovia transnordestina vai dar um salto nessa competitividade. E aí nós temos capacidade de atrair os investimentos. Então eu queria dizer, mais uma vez, o seguinte: a grande vantagem de Pernambuco hoje é que nós temos 12 anos, vamos para o 13º ano, de uma continuidade de estratégia que é busca de aumentar a competitividade com articulação com os empresários para trazer investimento.
E isso alavanca o desenvolvimento. Por outro lado, em relação ao investimento do Estado, do governo, eu queria dizer o seguinte: o governo Jarbas fez um ajuste fiscal muito significativo nesse Estado. Em 98, quando terminou o governo de Arras, nós tínhamos de poupança pública algo como 120 milhões negativos. Tinha, portanto, uma despoupança. Iniciou-se um processo de ajuste fiscal, compondo dívida, compondo gastos, redefinindo gastos, e fechou o governo Jarbas em 2006 com 740 milhões de poupança positiva. Veja que saiu de 101 negativo para 700 milhões. Então tudo isso é algo que o governo Eduardo recebeu de herança, uma herança positiva, herança bendita, para contrapor com a famosa herança maldita que se falava no governo de Lula, e que foi muito bem aproveitado. Eu acho que isso é o mérito do governo Eduardo Campos, de aproveitar essa trajetória e dar um salto adicional, se beneficiando, por outro lado, do crescimento da economia, porque quando a economia cresce, a arrecadação também cresce, os gastos correntes terminam não pesando muito e a capacidade de investimento aumenta. Insisto, o mérito, nós temos 12 anos. E eu posso dizer o seguinte: eu dizia, numa certa ocasião, no artigo, que o governo Arras, com toda a sensibilidade do governador, a sensibilidade da sua formação como homem político, foi importante do ponto de vista do tratamento da questão social, mas ele era um homem averso ao desenvolvimento. Ele não estava interessado em estratégia de desenvolvimento. Excetuando na área de ciência e tecnologia, que ele teve um bom trabalho, graças a Sérgio Rezende e Lúcio Mello, nas outras áreas ele era averso ao que depois foi implementado por Jarbas. Jarbas fez uma inflexão que hoje Eduardo está continuando. O Eduardo Campos, nesse sentido, é muito mais um continuador de Jarbas do que um recuperador da experiência do avô dele, do Miguel Arraes. Bom, aqui pelo computador, Paulo Henrique do Cordeiro diz: um debate esclarecedor e de alto nível. Parabéns aos senhores. Luciano da Torre: pare com esse negócio de quem fez mais. Todos os dois fizeram a sua obrigação. Luciano repete aqui: e Edilson Bento Canteiro em Camaragibe, o programa Governo dos Municípios de Jarbas não existiu em Camaragibe, em 8 anos ele não apareceu em Camaragibe. Eu acho que a diferença entre o programa Governo nos Municípios e o Todos por Pernambuco é no resultado, né? Havia uma escala de consulta bem menor, a escala de consulta do Todos por Pernambuco é bem maior, e os resultados, né? Aquelas consultas geraram programas de ação. Então eu queria contar, por exemplo, na educação, que é um ponto em que todas as versões do Todos por Pernambuco sempre levantavam muito as questões da educação. Então nós temos, não é mais hoje um problema quantitativo. A educação pública no Brasil e em Pernambuco é um problema qualitativo. E é evidente que todos nós temos consciência, né? A situação da educação em Pernambuco, ela estava numa das mais difíceis do Brasil. Ela ainda está em dificuldade, mas já começa a apresentar resultados bastante significativos. E eu vou dar aqui alguns números para que o ouvinte tenha noção do que está acontecendo, que talvez seja uma revolução silenciosa na educação pública em Pernambuco. Escolas de referência. Nós hoje temos 173 escolas de referência, com tempo integral ou semi-integral, em 103 municípios, dando aula com mais qualidade, com melhores indicadores de IDEB e qualquer outro, a 130 mil estudantes. A meta é que até 2014 Pernambuco contará com 300 escolas de referência, integrais 215 e 85 semi-integrais. Eu já falei aqui das escolas técnicas. Pernambuco hoje tem 14 escolas técnicas e já está indo para construir mais 12 e depois mais 9. E essa visita que fizemos ao MEC, garantimos os recursos empenhados este ano até dezembro para que essas escolas todas sejam construídas. Mas é sobretudo a gestão da educação que está mudando. Não só vinculando ao estabelecimento de metas por escolas e ganhando, portanto, um bônus de produtividade, um bônus para todos os professores e funcionários que atingiram aquela meta estabelecida para aquela escola. E o sistema de monitoramento geral. É um monitoramento, eu tenho participado com o governador Eduardo Campos, com o secretário Anderson Gomes,
Existe um sistema, então vai para uma sala de situação e o governador abre qualquer escola, uma escola lá no São José do Egito. Abre aquela escola, está lá a diretora, e estão lá os índices. Foi criado um índice de desenvolvimento da educação de Pernambuco. Esse índice é um índice composto pelos seguintes fatores: frequência dos alunos, frequência dos professores, percentual de aulas ministradas em faixa planejado, conteúdo didático que foi ministrado e percentual de alunos abaixo da média. Esse índice vai permitindo que o governo do estado monitore a melhoria da qualidade em cada escola pública. Além dos notebooks para cada professor vai ter as ferramentas de tecnologia, inclusive com projetor em sala de aula. Agora já está sendo feito o concurso em que cada professor vai disputar na aula que ele quer dar. Então, o professor que é bom em literatura, ele quer dar uma aula de literatura sobre o romantismo. Aí ele apresenta aquela aula. Aqui ganhou, entre os professores da rede, vai constar de um material de apoio disponível para todos os professores, para os alunos que tenham faltado aquela aula e também para os pais, as famílias que queiram acompanhar o conteúdo ministrado para cada aluno. Ao lado disso, o governador Eduardo Campos já determinou, vão ser entregues 170 mil tablets para que os estudantes tenham a ferramenta. Eles não precisam necessariamente ir à Lan House. Então ele vai poder, se faltar aula, acompanhar o conteúdo a partir do seu tablet e estar com uma ferramenta atualizada. Então, as condições estruturais que nós herdamos, que eram muito complicadas, para você ter uma ideia, no governo Eduardo Campos foi necessário fazer reformas, adequação e ampliação até agora já de 1.415 escolas. A rede de escolas estava fisicamente destruída. Então foi todo um processo de recuperação dessas escolas. Já são 1.415 escolas concluídas, mais 62 estão em obras. Construídas novas escolas, já foram concluídas 17, mais 27 estão em andamento. Eu já falei aqui das 90 quadras, ou seja, há um esforço muito grande, tanto na estrutura, garantindo merenda de qualidade, transporte escolar, valorização do professor, envolvimento do professor também com a gestão e, portanto, a educação pública em Pernambuco já começa a mostrar todos os indicadores de melhoria da sua qualidade. E a meta é que até 2014 Pernambuco estará entre os 3 melhores IDEBs, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, como foi criado pelo MEC. Vandenilson, aqui pelo computador, diz a esses políticos aí que o Pará está de parabéns. Gustavo Melo, eu temia muito que o Pará fosse dividido, ia ser um custo maior para a administração pública e não ia resolver os problemas do Pará. Então foi boa essa decisão. Talvez com isso se breve também os outros, são 40 projetos. Exatamente. Olha, Gustavo Melo diz, afinal quem fez Pernambuco em 7 dias? Jarbas ou Eduardo? Não, ninguém faz um estado em 7 dias, ninguém está dizendo isso. O que nós estamos mostrando é que há uma diferença muito grande na velocidade e na qualidade do desenvolvimento econômico e social nesse período agora que estamos vivendo. Roberto diz,